Nada liderança inteligente. Que só de Manaus eu tenho 30 anos em Manaus, né? Vou fazer agora dia 20 de outubro. Eu ouço as pessoas, eu ouço o coração das pessoas e eu sei o quanto as pessoas ficam atormentadas de espíritos, atormentadas na sua própria saúde mental em relação a tantas coisas que a sociedade está querendo impor, não é? Fora da cultura de gente normal, ok? A normalidade está virando normalidade. Isso está trazendo um desastre, né, mental, um desastre emocional. Precisamos nos posicionar. Então se posicione, não é por você, é para os seus filhos, pelos seus netos, pelas gerações futuras. Eu sempre dizia assim, tudo que eu estou fazendo é para os meus netos, tudo que eu estou fazendo é para os meus filhos, é para a geração futura. Só tem direito de viver muito quem ama a descendência. E viva para ver os filhos dos teus filhos. E haverá paz no teu território, paz sobre Israel. Então a gente precisa se posicionar, não ficar olhando os outros brigando aí, né? A Natura foi muito infeliz, não é? Como a Boticário, há 3 anos atrás, foi muito infeliz. Como outras linhas aí estão sendo infelizes, né, de estarem patrocinando uma cultura de ideologia de gênero totalmente fora da postura do Brasil. Precisamos nos posicionar, né? Bota lá sua tímida posição, não é? Você sabe, você conhece Bíblia, né? Eu acho que você já leu Romanos, né, capítulo 2, não é? Versículo 26 ao 28, é contra a natureza de Deus, essa inflamação de pensamento, inflamação de natureza, a luta contra a natureza, querendo impor uma natureza diferente. Quantos já foram flechados nisso, né? E a ficha caiu e disse, meu Deus, eu estava dentro de um engano, porque tudo isso é muito bonitinho na casa dos outros. Quando é dentro da nossa casa, a guerra fica grande. Então, vamos aí abrir a mente. Alfredo, bem-vindo aí, bem-vindo minha família, bem-vindo minha mãe, Voneide, Israel, Vladimir, Ivo, vocês sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Bem-vindo Milka. O que a gente precisa hoje, né? Bem-vindo Shekinah, que está aí com a gente também. Deus vai abençoando vocês, vão chegando. Então a gente precisa se pontuar. Olha, não deixe só a mentalidade do mundo entrando e a gente diz assim, não tem nada a ver com isso, se deixar para lá tem afrouxamento de entendimento, daqui a pouco está dentro da nossa casa como normalidade. Precisamos brigar pela saúde emocional, pela estrutura dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos descendentes. É horrível isso. As pessoas quando começam a aplaudir, né, não, Helena? Quando as pessoas começam a aplaudir, é porque dentro da casa deles não tem o problema. Quando o problema vai para a casa deles, a gente sabe que o problema dói. Então vamos nos posicionar. A Natura foi muito infeliz. Muito infeliz. A maneira como elegeu o Dia dos Pais. Uma desonra para eu que sou pai e para quem é pai de verdade. Ok? Para quem é genitor, para quem cumpre as suas obrigações. Foi uma afronta. Uma afronta. E aqui fica o nosso protesto com o que aconteceu. Bem, a outra coisa que eu quero falar com vocês é que não brinquem com o Covid, porque está se falando menos, né? Aquele terrorismo da Globo acabou, das outras emissoras, o terrorismo acabou, todo mundo começa a bater agora em Bolsonaro, porque Bolsonaro tinha razão de defender a cloroquina, né? Hidróxido de cloroquina, e agora, ó, todo mundo calou a boca. Mas vocês não podem baixar a guarda. Usem máscara, álcool em gel. Mesmo você que teve Covid, que saiu vitorioso, saiu com sucesso, não brinca com isso. Vamos levar com seriedade isso. Bem-vindo, Djalma Pinho. Bom ter você aqui com a gente.
agradeço pela sua presença, admiro muito você, admiro sua chamada. A questão da inteligência emocional é muito importante, a inteligência espiritual muito importante para a gente pontuar aí a nossa sociedade, a nossa igreja, o nosso povo, para dar um upgrade aí e ficar mais inteligente para raciocinar por princípios bíblicos. Parabéns. Bem-vindo, Austin. Sejam todos bem-vindos, Túlio. Deixa eu falar para vocês, então, a gente não pode subestimar agora o vírus e achar porque a gente... Eu passei por isso, eu falei para minha família não ficar assustada quando eu anunciasse na live. Lá em abril, eu tive uma Covid, foi confirmado no dia 16 de maio, foi quando deu a confirmação, que eu fiz todos os exames, eu queria saber o que estava acontecendo comigo, já tinha passado. Então fomos vitoriosos nisso aí, Deus nos deu graça, o bicho bateu na gente e morreu. Mas nem todo mundo é assim. Nem todo mundo tem a mesma resistência, então vamos ficar prestando atenção, vamos ficar atentos, vamos tomar a medicação correta, não é? Orientado pelo seu médico. A gente não é médico, mas a gente dá orientação. Peça ao seu médico, por favor, a orientação devida, tome seu kit preventivo, ivermectina, todo o processo que você sabe que pode ajudar você a contrair o vírus, se contrair e não ter grandes complicações. Eu estou com algumas pessoas no Brasil que estão recebendo, estão passando por uma guerra muito grande, né? E a gente precisa descobrir o que está acontecendo conosco e que a gente está assim desatento, como que a gente afrouxou as cordas. Não afrouxe não, fique atento, se cuide, se previna, tome muita vitamina, pega aquelas instruções que nós colocamos nos nossos grupos e vamos aí nos alimentando corretamente para a gente não ser apanhado de surpresa, porque você é muito precioso, sua vida é muito preciosa para ser tragado por uma enfermidade dessas. Então, fique atento aí, dobra a guarda, porque agora há um afrouxamento social, isso pode vir uma conta muito ruim para você, ou para sua casa, para sua família, ou para alguém que você ama muito. Nós estamos falando um pouquinho do que está lá em Provérbios 14, 29, não é? Que o homem inteligente, o homem paciente é grande em inteligência. Toda pessoa paciente é grande em inteligência, mas o que tem o ânimo precipitado, esse chama a existência loucura para o seu território. Provérbios 14, 29. Agora, nós estamos conversando sobre a liderança inteligente. E o que é uma liderança inteligente? A gente precisa diagnosticar isso. O que eu falo de liderança inteligente? É uma liderança que possui um resultado, e um resultado fora do comum. Isso é uma liderança inteligente. Eu tenho um resultado e o meu resultado não é normal. Tem alguma coisa que ganhou um upgrade da minha vida, eu comecei a ver a vida de uma forma diferente e eu consegui vencer as dificuldades da minha geografia. Sobressaí na minha geografia, fui trabalhando a minha inteligência e ali Deus me deu graça em um projeto, Deus me deu graça em uma ação pela qual eu pude fazer diferença no território que eu estou implementado. O meu território ficou mais rico com a minha presença, ficou mais nobre com a minha presença, porque eu estou contribuindo com esse território para que as pessoas sejam melhores acompanhadas. Então, a liderança inteligente é aquela que possui um resultado fora do comum. Aí falamos sobre as pessoas que têm que entender tudo que você faz, envolve gente. Seja construir uma casa, seja você construir um edifício, está envolvendo gente. Pequena proporção, grande proporção. Seja um pescador que vai ali ao mar para tirar um peixe daquele lugar, ou para um grande empresário que trabalha em uma área de indústria, ambos estão trabalhando para pessoas, porque tem que trazer a provisão. Tudo que a gente faz tem gestão de pessoas. E por isso que a gente tem que ter respeito pelas vidas, respeito pelas pessoas que andam ao nosso lado, as pessoas que estão conosco. Cada uma tem um perfil, cada uma tem uma natureza, uma forma diferente de agir, e esses perfis e naturezas nós vamos ter que entender, respeitar e encaminhar para que todo mundo comece a raciocinar em um só princípio, no princípio da palavra. Quem raciocinar pelo princípio da palavra vai ter êxito no seu território. Não será apanhado de surpresa quando a dificuldade chegar.
Então nós vamos descobrir que essa vida, essa relação, essa correlação de respeitar princípio, né? Respeitando os princípios que envolvem a gestão de pessoas e também entender o mínimo sobre gente. Eu não posso começar uma liderança, dizer assim, eu vou vender um produto, eu sou um gestor de comércio agora, eu vou trabalhar no comércio. Você tem que entender o mínimo de pessoas. Quando você começa a entender sobre pessoas, você terá êxito no território que você está implementando. Uma das formas mais poderosas que a gente pode ter na vida é o entendimento sobre as pessoas pelas quais Deus confiou nas nossas mãos para cuidarmos delas. Aí nós vamos descobrir que quando nós começamos a trabalhar com pessoas, isso vai agregar em nós e vai agregar no outro conhecimento. É uma troca, porque eu preciso entender quem são as pessoas que estão comigo. E as pessoas precisam me entender porque eu estou com elas. Existe uma troca, existe uma porção que é sua, que você vai derramar na minha vida. Existe uma porção na minha vida que eu vou derramar na sua vida. Então nós vamos derramar na vida do outro. É uma troca justa. Isso é uma liderança inteligente. É aquela que você dá, você é muito participante da vida do outro, mas você também recebe. Não existe nenhuma estrada de mão única. Tem que haver a estrada de mão dupla. Eu vou e eu volto, eu recebo segurança por onde eu estou passando. Então, isso vai mostrar que eu estou agregando confiança e direção nas pessoas que estão comigo. Não tem nada mais terrível na vida de um ser humano que é líder. Você que está caminhando com a pessoa e a pessoa diz assim, eu estou caminhando contigo, eu nem sei porque eu estou caminhando contigo. Você já teve essa experiência? Olha, que experiência amarga, dura. Você está lá, né, na sua experiência, aí daqui a pouco chega alguém que você ama e diz assim para você, querido, eu quero dizer que eu amo você, eu amo a sua vida, eu amo o que você faz, eu acredito em você, eu acho que você é um líder inteligentíssimo, você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa culta, você é uma pessoa que tem muitos dons, tem muitos talentos, você tem muitas habilidades, né? E começa a aquecer a mão, e aí depois diz assim, eu amo muito você, mas a gente está dispensando esse tipo de amor, não é verdade? A pessoa faz um discurso de meia hora para colocar a conjunção adversativa, mas não vai dar para andar contigo mais, eu tenho uma outra direção para a minha vida, etc. Se as pessoas saem de você para algo mais poderoso, a gente compreende isso. Se as pessoas rompem com a sua liderança para abraçarem algo que é muito grande, que é do tamanho do coração, da expectativa dela, ou que coisa boa. Mas quando elas saem para se apequenar, para elas diminuírem, e até diminuírem você, porque elas saem, é como se você não tivesse dado a direção para esta pessoa, como se você não tivesse cuidado dessa pessoa. Agora, o meu lado aqui, que já passei muito por isso, e eu sei que isso eu ainda vou passar, e você já passou por isso, eu sinto muito, eu quero dizer que você ainda vai passar. Como eu lido inteligentemente com isso? Eu tenho uma habilidade, você precisa ter essa habilidade de desligar a sua alma, de você não ficar preso a essas pessoas com essa fusão almática e de repente você não saber mais qual é o custo da sua vida e da sua chamada, porque aqueles que estão confundidos, eles não podem te confundir. Essa é a diferença. Eles podem até estarem confundidos, mas você tem que estar firme na chamada, firme no propósito, sabendo exatamente quem você é, sabendo qual é a sua função e você não desviar da chamada e do propósito. Aí as pessoas que fazem isso, que a gente está dispensando esse tipo de amor, a gente chama de desleal, que colocou o código de desonra. Não é não. A gente sabe que as pessoas têm direito a escolhas. Desde o Éden, as pessoas têm direito à escolha. A lei do arbítrio, né? As pessoas têm direito a fazer o caminho delas. Agora, é claro que do outro lado, quem deu da sua vida, deu dos seus dons, dos seus talentos, da sua unção, da sua sabedoria para essas pessoas, você fica machucado. Isso em qualquer setor, seja secular, seja eclesiológico, em qualquer área, a gente fica debaixo de uma situação assim, meu Deus, o que foi que eu fiz, onde eu errei, eu dei tanta autoridade, eu ministrei tanta autoridade, eu peguei esta pessoa zero basicamente, e essa pessoa hoje é um adulto espiritual, um maduro espiritual,
e reage dessa maneira na minha direção. Bem, a receita para isso é Isaías 53. A Bíblia diz que Jesus foi o mais rejeitado de todos os homens. Ele é chamado e timbrado de homem de dores. Então, quando eu vejo isso, eu sei que tem uma dor, e é uma dor humana. Essa dor, ela pode ser trabalhada, e a gente vai começar a descobrir como eu trabalho essa dor hoje na minha vida, não é? Porque a liderança inteligente é aquela que as pessoas começam a nos observar, elas nos leem, não é verdade? Elas nos leem, e elas têm que nos ler de forma correta. A nossa conduta ética, moral e espiritual, elas nos leem, então elas estão nos lendo. Às vezes elas não se sentem dignas de caminharem conosco, você sabia disso? Muita gente. E outros são soberbos mesmo, eles não querem andar com a gente porque eles são soberbos. Eles não gostam de liderança sobre eles, eles não gostam de se meterem, nem a família, nem a outra autoridade que apareça na vida deles. São pessoas de alma solta, não é de alma livre, que é diferente. São pessoas de alma solta. Então o que eu posso descobrir aqui? Que a liderança é aquela, a liderança inteligente é aquela que as pessoas fazem perguntas de como você conseguiu este êxito e superar os seus dramas da vida. Você tem passado por muitos dramas na vida. Como você superou esses dramas na sua vida? Como você superou essas dificuldades? E você, pela sua prática de vida, e é claro, debaixo da autoridade da palavra, ter uma resposta equivalente à expectativa das pessoas. Porque elas desejam ver em nós, não é? Aquele resultado, ok? Que a gente até falou desse resultado. Eu me lembro que um rapaz chamado Miquesso chegou para mim e falou: Pastor René, o senhor disse que no final do ano essa igreja iria crescer 5.000 membros. E eu quero dizer para o senhor que Deus frustrou o senhor. Será que é verdade isso? É, porque as fichas de consolidação deram quase o dobro disso. Então o senhor ganhou mais de 10.000 pessoas. Então Deus honrou a sua palavra profética. Disse, glória a Deus, amém, que bom. Então ele veio e ele me deu a sinalização que eu falei uma palavra e ele ficou perseguindo a palavra. Eu me distraí na palavra, mas ele estava atento. Então a liderança inteligente é aquela que as pessoas fazem perguntas: como é que você consegue isso? E elas desejam o mesmo resultado disso na vida delas. E eu quero profetizar esse resultado. Eu quero declarar que seu ministério vai crescer muito, você vai desenvolver muito, você vai ver a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre seu ministério, sobre aquilo que Deus tem para você. Tudo isso Deus vai colocar à sua disposição, porque Deus é bom em todo tempo e Ele vai trazer esse resultado poderoso na sua direção. Isso faz parte do conteúdo da liderança inteligente. Você está sendo observado em todas as suas atitudes. Às vezes pensamos que os nossos discípulos são como criança e que eles não estão observando nada. Não nos observa como pessoa, não nos observa como pai, como mãe, não nos observa como gestores. Eles nos observam como tudo, eles ficam olhando para nós. Então isso eles estão pedindo e gritando: eu quero esse resultado na minha vida. Esse resultado que você está tendo, eu quero. Por isso que eu acredito que as pessoas podem receber legados enquanto a gente vive, serem partícipes da unção que a gente tem e pode dividir sobre elas. É aquilo que eu falei ontem, é o banquete que a gente coloca e todo mundo pode comer à vontade. O banquete é para todos, não ficar com segredinhos. Uma vez eu sentei com um líder, ele me disse assim: Pastor René, eu tenho um segredo aqui dentro do meu coração, de liderança, que eu sei como fazer a liderança explodir, a liderança crescer. Mas eu não conto para ninguém, as pessoas vão ficar debaixo de mim, as pessoas vão caminhar comigo, eles vão ver até resultados na minha vida, mas eu não vou entregar as ferramentas. Eu falei para essa pessoa: se eu fosse seu discípulo, hoje eu lhe pediria a bênção de sair da sua cobertura, porque na vida do discipulado não pode haver segredos entre discipulador e discípulo no quesito desatar crescimento. Como é que eu sei uma ferramenta de crescimento? Eu não entrego para o meu discípulo, eu sou doente, eu estou com um problema.
Quando você coloca a mesa e todo mundo se farta da mesa, você recebe elogios, você recebe aplausos, você é honrado. O princípio da honra é instalado tanto para você como para aquele que recebe. Então a gente precisa ter um banquete que todo mundo possa se deliciar daquele cardápio e não ter nada escondido no quesito liderança ou qualquer outro quesito na sua vida, que se você tem discipulado, você está debaixo do discipulado, não pode ter nada escondido no seu caráter, senão você não cresce, ou você cresce e vai ter uma deformidade lá na frente. Então você precisa entender que isso faz parte da liderança inteligente. Você compartilhar a sua vida com o discípulo. Você compartilhar o que você tem. A ferramenta mais poderosa que tem é não esconder nada. Qual é uma ferramenta? Não esconder nada. É você deixar que todo mundo seja partícipe daquilo que você tem para entregar para todos. Então, não esconda do banquete para ninguém. Libere o cardápio para todos. E cada um dentro da sua realidade vai ter o resultado. Cada um dentro da realidade. Quem lhe inspira hoje no cenário de liderança? Fulano, Beltrano, Cicrano, ok. Essas pessoas lhe inspiram para você dar um resultado positivo? Ou elas lhe inspiram para você alimentar a sua alma, o lado doente da sua alma, e você reforçar isso e não dar resultados? Eu digo quem você é pela seleção de pessoas que você anda. Quando você começa a andar com algumas pessoas, é exatamente o seu perfil. Porque nós somos harmônicos em escolhas. Não é verdade? Nós procuramos homogêneos da nossa alma. E eu posso colocar um homogêneo andando comigo, caminhando comigo. Pessoas que não me ajudem a crescer. Eu posso ser homogêneo de pessoas que essas pessoas não me ajudem a desatar aquela proposta tremenda de Deus na minha vida e na minha história. Então, tem um adágio popular que diz assim: me diga com quem você anda que eu digo quem você é. E isso é verdade. Pode observar, as pessoas de cultura difícil de relacionamento, elas procuram pessoas difíceis de cultura de relacionamento. Porque elas não querem ser confrontadas, elas não querem ser curadas, elas não querem ser libertas, elas não querem ser tratadas. E você sabe que não existe cura sem confronto. Eu tenho 30 anos de liderança de adultos e 46 anos trabalhando com gente. Não existe cura, não existe libertação, não existe a questão do crescimento que você quer se não tiver um confronto. Líderes que só são mimados, eles não dão resultados eloquentes, não dão resultados de verdade, não dão resultados satisfatórios. Eles são problemáticos. Então nós precisamos procurar pessoas que estejam disponíveis a receber instruções, ainda que tenha que no meio do caminho ter exortação, porque a exortação traz consolo, a exortação traz cura, e a exortação muda a vida da pessoa e encaminha esta pessoa. Agora, apóstolo, quais são as ferramentas que podem ser reproduzidas para que eu possa trazer esse resultado para a minha geografia e para a minha vida? Olha, a ferramenta que mais vai funcionar na sua vida se chama paciência. Isso eu falei ontem à noite, comecei, mas a live foi embora. Então vamos lá, paciência. Se você não tiver paciência, sua liderança está fadada à derrota. Paciência. Tem gente que você caminha que com 2 anos, pá, explode. Tem gente que 10 anos não dá o resultado. É filho do mesmo jeito. É paciência que a gente precisa ter. A Bíblia diz que o homem paciente é grande inteligência, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 14, 29. Provérbios 14, 29. O paciente, o homem paciente é inteligente, mas o de ânimo precipitado exalta a sua própria loucura. Então existem momentos que a gente precisa, não é uma necessidade para tudo da nossa vida, mas no quesito liderança, você não terá êxito se você não exercer a paciência, que é um dos dons do Espírito, longanimidade. Você não vai ter esse êxito, tem que ter a paciência. Quando Paulo falou que permanece a esperança, permanece o amor, permanece a fé, agora
a fé, a esperança e o amor. Das três, a maior é o amor, etc. Ele disse, você só ama de verdade se você for paciente. A paciência entra como o adicional do amor. Amor com paciência se casa. Por exemplo, eu sou um homem casado com uma mulher extremamente diferente de mim, em todos os sentidos. O marido não tem nada a ver comigo. Aí eu comecei a beber muita coisa dela, ela começou a beber muita coisa de mim. E a paciência no tempo fez com que o nosso amor crescesse e hoje nos amamos muito mais, numa maturidade muito grande. Nossos filhos são testemunhas disso e é claro que isso foi derramado no coração dos nossos filhos e criamos uma doutrina na nossa casa em cima da palavra de Deus, que hoje nossos filhos são todos ordenados ao ministério, trabalham na liderança da linha de frente da igreja e são homens e mulheres de Deus. São líderes de Deus. Por quê? Por causa da paciência. Paciência com um, paciência com o outro. Eu tenho uma pessoa que viaja sempre com a gente e fala assim, é um dom que o Senhor tem. A paciência do Senhor é incomum. Não é necessidade. Todo líder precisa caminhar com paciência. Porque os resultados não são imediatos. As coisas levam tempo para acontecer. Caso contrário, nós estaremos fadados à vergonha se a gente não exercer essa ferramenta poderosa. Eu poderia criar uma ferramenta aqui muito difícil para você, mas as coisas têm que ser simples. As coisas do reino devem ser simples. Senão a gente não vai ter o êxito que a gente está esperando. Tem que haver paciência. Olha, a paciência é a matriarca do meu triunfo. A paciência é a matriarca do meu triunfo. Eu quero triunfar lá na frente. Precisa ter paciência. Um atleta, ele treina a vida toda para poder ganhar uma medalha. E aí ele tem que treinar mais ainda para superar a medalha que ele ganhou. O que ele vai precisar? Resiliência, paciência. Ele vai ter que ser treinado mais e mais as suas habilidades. Então a paciência só começa, meu filho, não termina não, viu? O processo da paciência só começa, não termina. Hipomone é uma palavra grega, hipomone, que quer dizer ser paciente, ser resiliente. Essa palavra aparece 30 vezes no Novo Testamento. Para a gente treinar a nossa paciência. Caso contrário, a gente não vai ter triunfo lá na frente. Então a paciência ela aparece como resiliência, não é? É se reinventar, se rever, se repensar. É você se reescrever. Precisa de paciência. Eu estou num novo momento na minha vida. Deus está falando muito comigo. Deus nunca falou tanto comigo como nos últimos 4 meses. E Ele está dizendo o que é que eu preciso fazer, como eu preciso correr e as coisas acontecerem. Mas tudo debaixo da paciência. Porque a pressa é nossa, o tempo é dele. Não adianta, meu filho. A pressa é nossa, o tempo é dele. E tudo debaixo do tempo do Senhor é formoso e perfeito. Há uma palavra chamada macrotumia, de macro, né? Macrotumia. Macrotumia é uma outra palavra que aparece como o paciente, né? A pessoa paciente, mas essa palavra é assim: eu sou paciente, mas eu também te peço paciência, para que o nosso projeto caminhe junto. Senão eu vou ser impaciente, trabalhando com paciente, e eu vou ter muita dificuldade. Preste atenção. Fala a verdade aí. Isso aí você vai me responder com a verdade do seu coração. Você não fica irritado com a lentidão de algumas pessoas que caminham com você, que andam com você, que elas são lentas demais? Quem é que diz eu? Quem é que diz assim, entendi? Que às vezes nós ficamos irritados com algumas pessoas porque elas são lentas demais para responderem, elas são lentas demais para corresponderem, elas são lentas demais para fazerem com que as nossas expectativas sejam realizadas. Quem aqui já viu isso, que a pessoa é lenta demais? Não existem pessoas lentas demais. Existem pessoas exageradamente aceleradas. Eu quero confessar aqui, eu sou exageradamente acelerado. Então a questão não é que a pessoa é muito lenta, é que eu sou acelerado demais. Então eu tenho que reduzir um pouquinho o meu veículo, né? O meu
copiloto, eu tenho que aqui dar uma freada e perguntar quem ficou para trás, por que ficou para trás, e aí reelaborarmos um projeto. Isso é inteligente, porque se eu não fizer isso, eu vou perder muita gente que pode soltar aí o coraçãozinho e se alegrar aí pelo que está ouvindo. Você está recebendo uma aula hoje de 40 anos de experiência, então você vai entendendo como é que a coisa funciona. Então, essa palavra aqui muito linda, que eu acho fantástica, né? Que vai trabalhando o nosso entendimento, né? Macrotomia, né? A macrotomia, ela vai mostrar que eu, dentro dessa visão macro, preciso me adequar. Macrotomia. Eu vou pegar o meu macro, eu vou adequar para que eu não sofra. Para que eu não sofra precipitadamente. Para que eu não comece a ter taquicardias desnecessárias. Pressão alta, desnecessárias. Os meus medos aumentarem de forma desnecessária, porque se eu entrar na macrotomia, eu vou entender que a minha visão macro, ela só é ajustada se a outra parte entrar comigo. E as pessoas nem sempre vão ter a mesma velocidade. Presta atenção. Hoje eu tenho muito material escrito, meu Deus, eu já escrevi bastante livros, e aí as pessoas quando me perguntam, mas o que você fez para ter tanto material escrito, tanto material produzido? Eu respondo, o que eu fiz? Bem, o que eu fiz na minha vida foi trabalhar uma equipe e adestrar essa equipe para que tivesse a minha mesma velocidade, corresse comigo, e essa equipe é assim, 2 horas da manhã eu tenho um pensamento, eu deixo lá, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, quando eu acordo, já está respondido. Se não estiver respondido, essa macrotomia, ela não entra. Mas eu tive que treinar as pessoas